Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia Pra Quem, rapaz? Quartou no quartil. Mais uma quarta-feira ensandecida nesse Brasil. E, rapaz, o assunto de hoje é o seguinte. Quando vocês vão desacreditar no assunto de hoje, você vai assim, pô, bicho, qual é? O que foi? O que há? De novo essa história de eleição, mano. Pois é. Qual o ponto aqui? Na verdade, assim, vai no simplificado. O que aconteceu? O pessoal falou assim, mano, a bola de cristal das pesquisas eleitorais rachou. Assim, putz. O Lula levou no primeiro turno, mas o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva, candidatos vinculados a ele na Câmara, no Senado e em eleições para governador tiveram votação muito boa. Teve Cláudio Castro se elegendo no primeiro turno, Zema se elegendo no primeiro turno, Tarcísio levando para o segundo turno com Haddad, mas na liderança. Astronauta Marcos Pontes, Damares, Magno Malta, só coisas assim que, assim, caralho, que porra é essa, né? E aí, qual é o questionamento que o pessoal tá fazendo? E esse é o assunto de hoje, né? Por que a bola de cristal das pesquisas eleitorais brasileiras rachou? Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? Então, eu fui pesquisar aqui, tem uma matéria aqui do UOL, que é o que vai estar no lead, né, desse episódio de hoje, porque tem três coisas que vão entrar nessa seara aqui. A primeira, algumas, porque assim, quando a gente fala de estatística, a estatística preditiva e os caramba 4, a gente fala muito de questão de amostra, né? O que é uma amostra, né? A amostra é como se fosse uma... já ouviu falar de ampliar e reduzir, né? Então ele pega, vamos supor aqui que é uma imagem, temos uma imagem, e aí ela é reduzida para um tamanho menor, né? Ele vai ter as mesmas características, só que menos pontos, menos... Então ele vai ter uma visão aproximada da imagem real, tá? E aí o que rolou aqui? Essas diferenças muito grandes, porque assim, essas pesquisas acertaram a quantidade de votos que o Lula teve. A quantidade de votos do Lula ficou dentro da margem de erro, né? Só que a quantidade de votos do Bolsonaro foi muito maior. Aí temos aqui algumas coisas que acabaram influenciando esse erro grosseiro, forte das pesquisas eleitorais. O primeiro é o censo, tá? O que é o censo? O censo, na verdade, ele é um raio-x da população total, só que o censo atrasou. Nós estamos em 2022, o censo já era para ter sido contabilizado, executado. Então, a quantidade que a gente tem de amostra estatística, os valores estatísticos reais da população brasileira, eles são da estimativa baseado nos cálculos de 2010. Entendeu? 10 anos atrás, entendeu? Nas histórias dos recenseamentos brasileiros,
esse de 2022 é o mais atrasado de todos. Só teve um ano que acho que da história do Brasil, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, agora eu fiquei em dúvida. Licenciamento. Deixa eu ver quando que foi as histórias do recenseamento. Aqui no Brasil, deixa eu ver aqui como é que foi essa história aqui. O primeiro censo demográfico no Brasil foi em 1872. Eles sempre foram planejados a serem feitos nos anos final zero, né? Então, só que assim, por motivos não explicados, entre 1940, 1910 e 1940, os recenseamentos eram feitos a cada 20 anos, né, no Brasil. E aí, no fim das contas, o recenseamento passou a ser feito a cada 10 anos, né? Então, desde o censo de 1940, então tinha censo 40, 50, 60, 70, 80. E aí, quando foi para ser o censo de 1990, não sei se foi por conta da transição, porque 1990 foi o mandato, tomou posse o Collor, né? O censo ocorreu em 1991. Aí teve o censo de 2000, 2010 e agora esse censo de 2022. Só que assim, se ocorre essa questão de problema de perfil, o negócio vai para as cucuia, tá? Por quê? Porque você não sabe qual é o perfil da amostra do Brasil. Onde é que estão mais homens, mais mulheres, como é que tá as pessoas mais ricas, mais pobres, porque as amostras das pesquisas eleitorais se baseiam nesses dados. Como os dados estão desatualizados. A primeira razão para essa pesquisa da Chabu foi o censo. Essa foi a primeira. A segunda foi a questão das pesquisas presenciais. Ela fala que as pesquisas presenciais, elas são consideradas confiáveis, mas elas têm furos, tá? Porque nem sempre essas pesquisas conseguem captar a amostra correta da população. Então, por exemplo, os entrevistadores não conseguem entrar nos condomínios. Essa matéria deu, sabe aonde? No Jornal da Cultura, ontem, né? Não consegue entrar e também nas favelas também não consegue, tá? Então assim, uma parte significativa dessa população não consegue ser entrevistada, tá? Então isso foi o que aconteceu. Outra razão foi a hipótese do voto envergonhado, né? Que imagine só você no tete a tete, assim, o que você vai votar para presidente? O Bolsonaro é uma figura execrável. Você vai admitir, mesmo que você esteja inclinado a votar no Bolsonaro, você vai admitir em uma entrevista no tete a tete que vai votar nele? Não vai. Então, o voto envergonhado também pesou bastante, tá? Outro ponto aqui foi o boicote dos bolsonaristas, né? Teve muito bolsonarista, inclusive gente querendo agredir entrevistador do Datafolha. Teve casos
de gente querendo agredir entrevistador do Datafolha, e isso prejudica a pesquisa severamente, porque as pessoas porque os bolsonaristas estavam se negando a serem entrevistados pelos pesquisadores do Datafolha, do IPEC, etc, etc, etc. Então aqui também tem a questão do voto de última hora, que os institutos erraram porque os eleitores vêm deixando para decidir na reta final, no último dia. Inclusive, até mesmo aconteceu isso comigo, né? Eu falei pro meu pai, vamos votar no Lula, né? Ele votou na Tebet. Eu falei assim, é para votar no Lula pra gente resolver tudo isso uma vez no primeiro turno. Não, votou na Tebet. Agora vamos ter segundo turno. Não por causa dele, mas por causa de muita gente. Mas assim, tem outros detalhes também, tá? Outra falha que a gente viu foi na divulgação das últimas pesquisas. As últimas pesquisas de intenção de voto estavam apenas mostrando o percentual de votos válidos. Não estava informando brancos, nulos e indecisos. Tá? E isso fez com que ocorresse o seguinte, gente. Olha só que maluquice, cara. Aconteceu de que essa pesquisa acabou gerando uma espécie de tiro no pé, uma impressão, porque assim, teve muita gente que falou assim, opa, já está decidido, eu não vou votar. Então, abstenção, mexe na abstenção do lado de quem apoia o Lula, e gerou uma apreensão para o pessoal que é do lado do Bolsonaro. Assim, então vamos, que estava pensando numa terceira via, muitos votos do Ciro acabaram migrando para o Bolsonaro. Entendeu? Então o Ciro, para você ter uma ideia, amargou a 4ª posição. Hoje, desculpa. Hoje, eita, meneleca. Hoje, o PDT, que é o partido do Ciro Gomes, declarou apoio ao Lula, né, a candidatura do Lula. Ciro se apresentou, fez o discurso dele, mas aí sabe aquele discurso meio a contragosto? Ele sabe que foi isso, foi um discurso meio a contragosto. Tá? E então, então não se sabe se haverá de fato essa migração dos votos do Lula, quer dizer, do Ciro para o Lula, e também da Tebet para o Lula, porque ainda não está decidido como é que vai ser o apoio da Tebet. A Tebet certamente pode apoiar o Lula, mas tudo depende do MDB, né? Ela não quer se indispor ao MDB, porque ela sabe que se fortaleceu muito dentro do PMDB, dentro do MDB. E ainda por cima teve essa notícia aí da morte horrível do PSDB, o candidato declarar apoio ao Bolsonaro, gente. Puta que pariu, né? E ainda por cima tem aqui teve muita gente que resolveram antecipar o segundo turno, mudar de candidato. E aí tem a questão do voto útil. Voto útil, a gente fala do voto útil, o pessoal fala assim, vamos voto útil só no Lula? Não, teve voto útil pro Bolsonaro também. Entendeu? Então teve tudo isso aí, né? Dessa questão dessa divergência de informações das pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais precisam ter uma revisão. Eu tinha uma grande aversão à pesquisa por telefone. Hoje, acho que agora tem que mudar um pouquinho isso, tá? Na verdade, poderia ser uma pesquisa híbrida, né? Poderia ser, dependendo do perfil socioeconômico, uma parte ser presencial e outra parte ser por telefone, né? Dependendo de áreas, né? Não haveria nenhum problema. O censo, por exemplo, você tem o seguinte, né? Você tem a possibilidade de responder as perguntas do censo pela internet.
passou o recenseador, falou assim, eu não posso responder porque eu estou ocupado, tem algum problema aqui, eu não vou poder responder. Então é o seguinte, você tem aqui um voucher, que esse voucher você acessa ao site informando esse voucher e você preenche o questionário do censo pela internet. Olha só que legal, né? Então poderia ser isso, né? Poderia trabalhar com questão de voucher, poderia trabalhar com tudo isso. Mas algumas coisas já deram uma vai precisar rever essa questão de institutos de pesquisa. Até o ministro da Justiça falou que vem por Polícia Federal para investigar. Vai tomar no olho do seu cu. Me desculpa, vai tomar no olho do seu cu. Bosta, né? Mas, pelo amor de Deus, gente. O cara vai... na verdade, lógico, pau mandado no Bolsonaro. Não é possível para poder ficar fazendo esse negócio, fazer essa celeuma. Porque pesquisas podem falhar. Porque é uma foto. E, na verdade, é um filme. Né? O retrato de fato do eleitorado está na urna, não está num instituto de pesquisa, porque é uma amostra. Então. Bem, Quartou no Quartil, é mais uma quarta-feira no Brasil. Gente, vamos... Nossa, chegou uma metadinha, né, da semana, que legal, né? Se você amanheceu cansado, parabéns, estamos juntos, nós estamos amanhecidos e cansados. Será semanas... até o final do mês vai ser fortes emoções, já tá rolando coisas bem pesadas na internet. Acho que a guerra infinita já vai ser daquele jeito. E é assim que tem que ser, e é assim que vai ser, né? Na verdade, o fato é que a gente está vivendo um mundo em constante mudança e um mundo em constante disputa, né? Já pararam para pensar nisso? Que o mundo está em constante disputa, está em constante mudança? E está. Eu estava comentando com um amigo meu, e é uma coisa que acho que vale a pena eu compartilhar com vocês, tá? A mudança, ela sempre vai acontecer. Sempre vai haver a mudança. Então a gente não pode se indispor à mudança, a gente não pode se opor à mudança, mas a gente pode ir além. A gente pode, além de aceitar a mudança, imprimir a mudança, porque existem fatores, variáveis que a gente tem, que a gente pode controlar, que a gente pode fazer, que a gente pode agir, né? E nesse período de eleição, campanha eleitoral, os caramba 4, cara, eu acho que não pode ficar parado, não. É que nem aquela história, né, aquela fábula, né, da tartaruga e, na verdade, tem duas histórias nesse sentido. Uma é a fábula do coelho e da tartaruga que apostaram numa corrida e o coelho já estava dando como certa vitória e sentou-se numa pedra próxima à linha de chegada e dormiu. Só que ele dormiu um sono bem profundo e a tartaruga, ela, no ritmo dela, foi avançando e ganhou a corrida do coelho, né? Que era rápido, só que foi indolente, né? E também tem aquela história, uma piada, né, que o pessoal falava, que era assim, que tava lá era Jesus e o diabo foram fazer uma disputa de digitação, né? Da disputa de digitação, quem digitava mais texto, e o diabo parecia um taquígrafo com uma digitação mais veloz do que o The Flash, digitando praticamente 3 bíblias por minuto, e o Jesus só no catando milho, digitando uma letrinha por segundo, bem devagarzinho. Aí de repente, pum, acaba a luz. E depois, quando ligou, Jesus tinha ganhado, tinha colocado uma frase só
e o diabo tinha perdido tudo. Aí a moral da história, só Jesus salva. E às vezes é assim mesmo. Se você faz o trabalho constante, duro, e faz por merecer, você recebe. Você tem o seu prêmio. Você vai ter a sua recompensa. Agora, se você achar que só o seu talento, ou só a sua habilidade, sem fazer nenhum tipo de trabalho ou de esforço para poder mostrar essa habilidade, é suficiente, você vai ficar pelo caminho. Então, gente, sem mais delongas, olha. Então, tenham todos um dia maravilhoso, uma quarta-feira fantástica, que tenha muita coisa legal. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, quinta-feira. Será que vai quintar no quintal? Vamos ver. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.